E eu acho que nós temos que entender o nosso papel nesse jogo. As ideias discutidas na Valete, no Livro Amarelo, né, e nessas lives, elas vão reverberando. Vou dar um exemplo. Qual é o papel da lei anti-Oruan nisso? O tema de segurança pública mais discutido em 2025, meus amigos, foi a lei anti-Oruan. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida que o projeto de lei anti-Oruan, protocolado pela Amanda Vettorazzo, que depois se espalhou para o Brasil, foi a matéria de segurança pública mais discutida de 2025? E a forma como a gente revestiu de argumentos anti-Oruan é da seguinte maneira. Existe um estado paralelo e existem os divulgadores da autoridade que o crime organizado exerce nesse estado paralelo. Portanto, o objetivo do criminoso ao tecer los para o crime organizado não é só falar que eles vendem muita droga, mas sim que eles têm uma autoridade específica e essa autoridade é territorial. Então, sim, nós somos, em grande medida, nós temos nosso dedo enfiado, né, ali dentro desse projeto e eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Eu fico muito feliz que esta pauta esteja andando. Ainda que este projeto em si seja inócuo, se não acompanhado de uma intenção de guerra contra o crime. Então, se você não tiver uma leitura de que há uma guerra a ser feita contra o crime, esse projeto é legal, é um passo à frente, mas de nada vai servir. E 2, a aplicação do direito penal do inimigo contra o crime organizado. 2, a aplicação do direito penal do inimigo contra o crime organizado. Porque de nada adianta você tratar como terrorista e você aplicar contra eles as nossas leis penais inócuas. Tanto as leis penais quanto as leis de processo penal. Tá? De nada adianta. De nada serve. Então, isso aqui é um passo à frente, tá? Mas não é uma solução. A solução, sim, vai ter que partir do Poder Executivo, sim, vai ter que partir do Presidente da República e será um ato de inventividade e criatividade, na melhor acepção do termo, e será um ato profundo de coragem por parte do Estado brasileiro, dado que isso aqui, para nós, e é isso que a gente coloca, é um ato de refundação do Estado brasileiro. A partir do momento que o Estado brasileiro olha para essa Constituição de 88 e fala, essa bosta não tá funcionando, esse pacto não tá funcionando, e nós vamos precisar olhar, não acabar com ela, mas para além das impossibilidades impostas por ela, tá? Para algo diferente. Então, né, isso tem que acontecer. E eu vou pedir para, enquanto eu falo isso, o senhor Rafael Almeida Rizzo procurar no Twitter, porque ele já devia ter feito essa amarração, né? Como um bom operador. A declaração recente do Gilmar Mendes, né? Sobre o Bukele. É só procurar ali as declarações do Gilmar Mendes sobre o Bukele, porque ele mostra justamente essa imaginação presa à Constituição de 88 que nos impede de fazer qualquer coisa. Porque essa lei aí, mais Constituição de 88, assim, se eu sou o Marcola, eu tô olhando ali, eu sou... Tá, legal, a gente já faz tudo isso. Alguma coisa mudou, né? Vamos lá, vamos ouvir o que o Gilmar disse. Importante nesse debate sobre a segurança, vetor importante nesse debate sobre a segurança pública que não pode ser esquecido é a questão dos direitos humanos, a observância dos direitos humanos. A toda hora nós, neste fla-flu que às vezes envolve a temática, nessas fórmulas apodíticas, aparecem sempre medidas salvacionistas. A gente, inclusive o governador Eduardo Leite, querendo se inspirar em Bukele. Não faz sentido. Pelo menos isso não cabe na Constituição de 88. Ou a violência policial que extravasa todos os limites. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. Você entende que assim, o ministro Gilmar é o ministro mais inteligente da Suprema Corte. É de longe o melhor jurista de todos eles. Ele criou uma oposição entre combater o crime à la Bukele e defender direitos humanos, ou cometer o crime ou uma consequência, combater o crime à la Bukele significa cometer crimes com a polícia. Não precisa ser isso. Não precisa ser isso. Não precisa ser absolutamente nada disso. Um policial criminoso era justamente a lógica do El Salvador no período pré-Bukele. A polícia era parte do crime organizado, né? Parte dos militares atuavam junto ao crime organizado. O lance foi retirar eles da atividade criminosa e restabelecer o poder do Estado.
ele sabe, enquanto homem inteligente que não é isso. Que não é isso. Agora, como homem inteligente que o ministro Gilmar Mendes, ele dá o recado dele, que é o seguinte: nesta Constituição, portanto, traduzindo em miúdos, neste regime, que é o regime imposto pela Constituição de 88, controlado hoje pela Suprema Corte, um projeto de enfrentamento sério ao crime não vai prosperar. É isso que ele está colocando. E de fato não vai prosperar. Então, a concepção dessa Constituição de 88, tá? Essa concepção direito humanista, né? Que a Constituição de 88 fica plasmando, que no fundo são os traumas do período da ditadura militar, mesclados com direito penal garantista, mesclado com essa tara da esquerda em transformar o oprimido num herói, portanto o bandido num herói, mesclado com o ódio que eles têm às forças de segurança, tudo isso se misturou num pacote que faz com que nós, pessoas comuns, soframos e que o bandido não seja punido a contento. E que a coisa se avançou de tal maneira que hoje os caras ocupam nacos do nosso território. Né? Para mim existe a ocupação horizontal, que é a ocupação, quando você olha o mapa, né? E aí você vai lá, a ocupação, que é basicamente a ocupação territorial, e a ocupação vertical, que é a ocupação institucional. A ocupação institucional que acontece, ela é tão perigosa quanto, porque ela é enfranhada dentro do arranjo estatal, então você tem... Até saiu matéria sobre isso, tá? Até, não sei se estava lá na Nacional, o Riso. Saiu matéria sobre a infiltração do PCC na promotoria, em delegados de polícia. Que delegados de polícia em São Paulo tinham relações com o PCC e com o crime organizado? Amigos, todo mundo sabe, tá? Eu volto a colocar pra vocês, tá? É um exemplo que eu dou bem claro, porque é um exemplo próprio. Que no ano de 2013, a empresa que eu trabalhava, que meu pai administrava e eu trabalhava com ele, ela foi alvo de uma operação da Polícia Civil, em que, tal qual eles faziam em outras empresas na região, eles plantavam droga, e aí levavam os administradores da empresa presos e depois achacavam eles para tomar dinheiro. E eles faziam isso, os policiais do Departamento de Narcóticos de Jundiaí, em parceria com gansos que trabalhavam basicamente para o crime organizado, eram ligados ao PCC, eram faccionados. Então os policiais do Departamento de Narcóticos lá de Jundiaí, da Delegacia Civil, trabalhavam em parceria com o ganso, né, com o PCC, que era ligado, o cara, a época, esse cara ligado ao PCC. E eu fui pra cima, na época, como eu fui atrás da corregedoria, falei, vou fazer o que for necessário. Ah, mas pode morrer, foda-se, falei, já não vou aceitar isso. E a época deu certo e nós prendemos os caras perderam a funcional, tá? Dou o nome do policial, um deles chamava Ricardo, ele parecia o Cariani, todo bolado, tomava um monte de esteroide, né? Ele mais um outro cara, né, na hora de prender meu pai, eles deram um mata-leão no meu pai, né? Aí eu falei, cara, eu não vou deixar isso barato. Eu fudi a vida desses caras, só sendo honesto. Eu fudi a vida desses caras. Esse bolado foi pra cadeia, bomba não dava pra ele usar, lá se fudeu. Perdeu a funcional, não é mais policial. Espero que esteja sofrendo e que nunca esqueça do meu nome. Vagabundo, nunca mais esqueça do meu nome.